Olá novamente, gente. Um último detalhezinho da distância percorrida, existe uma fórmula para calcular ela. Pode ser que ela apareça aí na vida para vocês, né? Eu não gosto muito de apresentar ela para vocês porque eu preciso explicar várias coisas, né? Mas vamos supor aqui, né, que eu tenho aqui a minha trajetória. Aqui eu vou supor que eu saí do espaço 1, fui até o espaço 2 e cheguei no espaço 3. Então, ó, eu saí desse ponto e fui até aqui, continuei chegando até aqui, tá? Depois eu saí desse ponto, voltei e parei aqui no S2, tá? Opa. Eu só estou colocando aqui embaixo para não ficar tudo poluído aqui em cima, tá? Mas eu fui até aqui e voltei até esse ponto. Então, foi esses os momentos aqui. Ó. Se eu calcular o ΔS daqui até aqui, somente, vai ser o quê? Desse percurso inicial aqui. Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar esse aqui um pouquinho para baixo. Vou colocar ele um pouquinho mais pra aqui. Então, vamos pôr também de outra cor aqui. Ó. Vamos pôr de verde aqui. Foi a minha volta até esse ponto. Se eu calcular meu ΔS aqui, vai ser ΔS igual a final S3 menos inicial, que foi S1. Tá bom? Se eu sair do S3 agora e fui até o S2, o meu ΔS vai ser final S2 menos inicial, que foi o S3. Tá bom? É que eu não pus números aqui, letras aqui, números aqui, né, pra gente entender. Mas seria isso, tá? Vamos pôr então, né, para ficar um pouquinho mais fácil, vamos supor que o S1 aqui é 2 metros, coisa pequena. Vou pôr de preto. E aqui é 8 metros. E aqui é 4 metros. Então, 8, nossa, que 8 feio. Vocês entenderam, mas é só para ficar bonitinho. Foi 8 metros. Eu não consigo acostumar com essa mesa digitalizadora aqui. Se tivesse uma lousinha portátil, seria melhor, né? Ela fica... Enfim, não vou gastar tempo falando disso. Então, o ponto final aqui, que é o S3, é 8. 8 menos S1, que é 2, né? 8 menos 2, 6, né? Então, vai ficar 8 menos... 8 menos 2, vai ficar 6 metros. E aqui? Aqui vai ficar o seguinte, ó, S2 é 4 e S3 é 8. Ele saiu do S3 e foi para o 4. Se você calcular isso, vai dar quanto? 4 menos 8 vai ficar menos 4 metros. O que significa esse menos aqui? Significa que ele voltou na sua trajetória. Ele voltou no sentido adotado como positivo. Tá? Eu coloquei a ordem crescente dos números nessa direção aqui. Ó. Tá? Essa foi a ordem crescente. Mas eu poderia fazer dessa cidade, desse lugar aqui, meu ponto inicial e falar que aqui é meu 0, e aí eu andando nesse sentido aqui, e aqui seria meu 8. Eu poderia fazer isso? Posso, eu que escolho. Mas foi escolhido no início esse padrão aqui. Tá? Como foi escolhido esse padrão, a gente não pode mudar o padrão, porque o padrão, lembra, é o nosso referencial. Foi aonde a gente começou a construir tudo. Então, se a gente ficar mudando o início, vai ficar tudo errado o fim. Tá? Então, por isso que esse negativo aqui, ele, em termos físicos, tá? Não matemáticos, mas físicos, significa que ele voltou na trajetória. Só isso. Tá bom? Muito bem. O meu delta, isso aqui seria meu ΔS, que eu vou chamar de A. E esse é meu ΔS, vou chamar de B, porque aqui seria a trajetória A e a volta até aqui seria a trajetória B, tá? E daí? E daí é o seguinte, qual que seria meu ΔS total? Meu ΔS total seria, eu saí do ponto 2, fui até o 8 e cheguei até o 4. Então, meu início
Meu fim, perdão. Meu fim foi o 4 e meu início foi o 2. Então, meu fim foi o 4, meu início foi o 2. Meu ΔS total foi 2 metros. Tá? Bom, lembra, o ΔS ele não me fala nenhuma informação sobre o que aconteceu no meio. Ele só me observa o ponto final e o ponto inicial. Então, para a gente calcular a distância, qual que foi a distância? A distância foi, eu saí do 2 e fui até o 8, que eu andei 6 metros. Saí do 8 e fui até o 4, que eu andei mais 4 metros. 6 mais 4, 10 metros. Tá? Então a distância, eu já calculei ela mentalmente. Ela foi 10 metros. Se tivesse ali, né, eu contando o espaço que eu fui andando, por meio de algum contador, alguma coisa, ia dar 10 metros. Tá bom? Mas, se eu quisesse uma fórmula para descrever isso, a fórmula seria assim, ó, distância percorrida é igual a módulo de ΔSA mais módulo de ΔSB mais quantos ΔS tiver aí, quantas idas e voltas forem, tá? Ou melhor, vamos pôr assim, ó, ΔS ida mais ΔS volta mais módulo de ΔS ida. Ou ida feio. Ficou pequenininho. Ida 1 mais módulo de ΔS volta. Ah, 1 não, perdão, 2, né? Ali seria o 1, aqui é o 2. 2, 2, pronto. Mais quantos tiver. Então fica uma continha meio grande, né? O que acontece? Nesse exemplo que eu estou dando aqui, não, você vai... primeiro, o que é esse módulo aqui, tá? Isso é algo matemático, vocês vão aprender daqui a pouquinho em matemática, que é o seguinte, qualquer coisa que você colocar no meio do módulo, por exemplo, menos 1, ele tira o sinal daqui, vai ficar 1. Então, por exemplo, menos 5. Se você colocar o módulo no meio do menos 5, isso é a mesma coisa que 5. Se você colocar alguma coisa positiva aqui, por exemplo, 3, ele só deixa o 3 mesmo. Então o módulo, o que ele faz? Ele arranca o sinal negativo. E se é positivo o número, ele deixa positivo. Só isso, tá? Então é isso que está acontecendo aqui. Ó. Você vai pegar o ΔS até o ponto onde ele não muda de trajetória. Até que ele está indo, não está indo? Você vai indo, indo, indo. A hora que ele começar a voltar, você para. Então ele foi até aqui no início. Então essa é uma ida. Então esse meu ΔSA aqui seria a minha ida. E desse ponto até aqui seria a minha volta. Tá? Então, ida, e esse é o ΔS volta. Se ele fosse de novo, seria uma ida 2. Se ele voltasse até aqui, seria uma volta 3. Perdão. Ele vai, ida, volta, ΔS volta. Se ele daqui agora volta para o 8, então vai ΔS ida 2. E aí ele vem daqui e vai para o 2, ΔS volta 2. Aí ele sai daqui e vai até o 4. Então ΔS ida 3. Por aí vai, entendeu? Cada ida e volta você tem que contabilizar e vai colocando aqui. Ó. No caso, a gente só teve uma ida e uma volta. Então essa parte aqui, nesse exemplo que eu estou dando, não existe. Tá? Só existe isso aqui. Então, quanto foi o ΔS ida? Foi o próprio ΔSA. Mais a volta eu chamei de ΔSB ali no caso. Tá? O ΔSA ele foi 6. E o ΔSB foi menos 4. Tá? Bom, 6, isso aqui é positivo. Ele é positivo aqui, né? Sai do módulo, ele vai ficar 6. Mais esse menos aqui, ó. Ele vai sair do módulo positivo, então vai ficar 4. 6 mais 4, 10 metros. Tá bom? Então essa é a fórmula do D, né, da distância.
que é o ΔS ida mais o módulo de ΔS ida mais módulo de ΔS volta, e isso aqui é o chamado módulo. Vocês vão aprender aí matemática, tá bom? Isso aqui eu vou deixar como vídeo opcional, para caso vocês quiserem se aprofundar no conceito da fórmula da distância percorrida, tá? Então eu vou dar um pause aqui. Se você não quiser saber nada disso, não precisa, tá bom? Até mais, gente. Tchau.